Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. E aí vamos continuar na série de por que elas estão desesperadas para casar, para encontrar um homem e não conseguem encontrar. Bom, as mulheres de hoje em dia se comportam como menininhas mimadas, querem tudo no momento em que elas desejam e é como se fossem bebês, entendeu? Só falta mesmo andar com uma chupetinha para poder ficar ali chupando de tanta carência. Porque geralmente quando a gente é bebê, eu lembro que eu chupei chupeta até os 7 anos. E geralmente quando eu estava me sentindo carente, quando eu estava precisando de um certo dengo, então, ou para me dar um soninho, então eu pegava aquela bendita daquela chupeta e ali eu adormecia. Então as menininhas de hoje, as mulheres de hoje, inclusive até marmanjonas, elas estão se comportando desta maneira. São meninas, são mulheres muitas vezes adultas, porém mimadas. Elas são bebês mimadas querendo um varão, que é o provedor, que é o protetor, que é o cuidador, que é aquele que faz tudo, que protege, que coloca tudo dentro de casa e em troca nada se tem. Porque se eles não fizerem as vontades delas, porque são extremamente mimadas, querem fazer tudo, é como aquelas adolescentes que não tem regra, que não tem limite e que o pai não consegue controlar muitas vezes, de tão rebelde que se tornam naquela fase da adolescência. As mulheres de hoje, elas estão se comportando desta forma e para isso elas denominam isso como o poder que elas têm e não estão olhando para si próprias, que estão se transformando em seres medíocres, em mulheres pequenas, mulheres ridículas, nem sei se posso falar todo esse palavreado aqui, mas é a verdade, extremamente mimadas, querem tudo, mas não tem nada a oferecer. Essa que é a grande verdade. Mas exigem um varão, exigem um homem que seja abençoado e que faça tudo por elas. E quando esse bendito, e ainda assim, elas têm as artimanhas delas que acabam até muitas vezes encontrando este cara na vida delas. E no começo elas se comportam como mulheres, elas se comportam como pessoas inteligentes, como portadoras de grande sabedoria que vão ali auxiliar o seu marido, o seu futuro esposo, o seu companheiro, e depois começam a mostrar as suas garras. Aí já começam a não ter mais nada a oferecer, nem mesmo atenção, não oferecem cuidado, porque as mulheres, elas têm que entender que elas não são mães de seus maridos, porém elas são sim a extensão de uma certa forma da mãe, porque de alguma forma elas têm que continuar exercendo o papel que a sua mãe, que era a matriarca da família daquele marido, fazia, como alimentação, roupa. Eu acho assim que aqui não existe nenhuma criancinha e todos sabemos qual é o verdadeiro papel de uma mulher dentro de uma casa. Qual é a função de uma mulher dentro de uma casa? Mas quando elas se deparam com este casamento, com esta casa, elas se transformam em molecas mimadas, aonde elas fazem pirraça para tudo. Então elas só são adultas quando elas querem. Elas querem. Aí elas se mostram adultas, se mostram adultas soberbas e mimadas, querendo tudo. Mas na hora, aí são bebês mimadas, mas na hora de se mostrar mulheres conservadoras, mulheres que têm um propósito de construir junto com seus maridos ali uma família decente, construir ali uma família onde vão ter filhos para poder continuar cumprindo o papel na sociedade como deve ser cumprido. Aí então elas arregam, não querem saber disso. E aí então elas passam para as leis, né? Então aí elas mostram o pior lado delas, que é a falsidade, que é
a intolerância, que é a falta de responsabilidade, muitas vezes, porque se esse varão, se esse marido, ele não proporcionar tudo aquilo que ela quer e for rígido, a frustração delas leva elas a cometer vários, digamos, delitos, inventar, manipular, fazer coisas que não são devidamente bem-vindas, né, dentro de uma família, porque quando você constitui uma família, a gente tem total consciência que nada que a gente vai passar ali vai ser sempre um mar de rosas, que a gente tem que ter a maturidade e a sabedoria para entender que muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, dar prioridade para outras, e assim aos pouquinhos a gente vai alcançando um nível maior de digamos, de proximidade, de cumplicidade, de honestidade com o seu marido, aquela transparência. Mas hoje em dia não conseguem se casar porque viraram meninas mimadas e mal criadas e mal educadas. E depois que elas passam por essa fase de ser mimadas, se demonstrar mimadas, mal criadas, mal educadas, desonestas, elas partem para uma guerra maior, porque elas não aceitam estar do lado. Sim, no vídeo anterior deste, que eu vou postar hoje, o anterior deste, eu até falei que quando Deus nos fez, tirou-nos da costela do Adão. Ele poderia também ter nos tirado do pó da terra, assim como fez com Adão, ou talvez nos ter tirado do topo da cabeça do Adão, né? Então a gente seria realmente acima dele. Mas não, Deus ele tirou a gente do lado. Então a gente tem que andar ali do lado dos nossos cônjuges para poder que as coisas funcionem da melhor maneira. Aí veio as bandeiras que eu vivo falando sobre elas, que são levantadas. E aí isso vai afastando cada dia mais os homens, porque eles não sabem com quem vão lidar. Mas isso não significa que são todas assim. Existem sim mulheres exemplares, existem sim mulheres que querem exercer o seu papel de mulher na sociedade e honrar o seu marido como deve ser honrado, né? E honrar a sua família e formar ali, quer coisa mais linda, uma senhorina, uma doce moça que tem o interesse de se casar, de constituir uma família, de ter filhos, de zelar da sua casa, zelar do seu esposo, cuidar dos seus filhos e fazer, olha que missão linda, fazer que seus filhos se tornem cidadãos do bem e que você ainda seja o exemplo deles, o exemplo para eles, que você seja o espelhamento na vida dos seus filhos, tanto o homem quanto a mulher. E aí depois que elas negam, inclusive, ter relações íntimas com seus parceiros, que também isso daí faz parte do espetáculo das mimadas. Se você não me der tal coisa que eu quero, se você não me levar em tal lugar que eu quero, se você não, né? Se você não fizer aquilo que talvez não há possibilidade de ser feito naquele momento. Porque a família em si, ela tem prioridades. Então, às vezes, a gente não pode dar. É a mesma coisa que eu falo assim, mesma coisa que eu faço com meu filho, por exemplo. Mãe, eu quero isso. Agora eu não posso, porque a nossa prioridade é essa daqui. E ele super entende, entendeu? Porque ele já tem maturidade, entendeu? Ele sabe que a vida não é só coisas boas, que também existem momentos em que a gente não pode obter ou fazer algo que não está propenso a ser feito ou não é o momento de ser feito naquele momento. E ele não faz pirraça, ele simplesmente entende e ele aguarda o momento que pode ser que vai obter aquilo que é algo que ele deseja. Então, assim, só que hoje em dia, a maioria das mulheres, né, é uma boa parte das mulheres, principalmente depois do movimento aí do Femimi, né, elas se transformaram nesses bebês manhosos que
simplesmente a gente não tem o que fazer. E depois que elas fazem todas essas manobras aí, né, elas ainda vai lá para tal da lei, né? Eu até deixei aqui notado que foi até um dos seguidores. Obrigada a você, seguidor, que colocou esse comentário aqui, me ajudou a dar um norte de algumas coisas que eu gostaria de estar falando nesse vídeo. Eu vou te falar o nome, um beijão para você, Alessandro, eu acredito que seja Alessandro Gomes 9658. Você fez esse comentário ontem. E a resposta é simples, você disse. Varas de família. Ou seja, depois que elas mostram toda a sua meninice, toda a sua desonestidade e falta de responsabilidade no relacionamento, aí vem primeiro, alienação parental, vem a pensão alimentícia sem direito e sem autoridade sobre seus próprios filhos, vem pai vir uma visita, risco de ser roubado de seu patrimônio no divórcio, sem direito a reclamar de nada que ache errado no comportamento da mulher. Realmente não tem direito de reclamar nada porque tá ali, muitas vezes elas, se você reclamar alguma coisa, é agressão, então você não pode reclamar, elas não têm mais maturidade de discutir algo natural, porque um relacionamento vai ter momentos de discordâncias e você tem que ter maturidade para poder estar ali conversando e entrar num denominador comum em todas as situações, né? Risco de falsas acusações absurdas, até de estupro, né? Tem muita mulher que está fazendo isso, é casada, mas por ela não aceitar ter intimidade com seu parceiro, ela faz esse tipo de acusação, muitas vezes porque como a lei ampara ela nesse caso, elas fazem essas acusações falsas, né? Talvez até foi lá e fez a coisa para depois fazer até um corpo de delito e provar que aconteceu o ato com a aprovação delas, mas aí não, eu não queria. Então assim, é tudo muito premeditado, entendeu? E tem aí a lei que ampara esse tipo de coisa, que não vai ali a fundo para poder fazer o que tem que ser feito da forma correta. Violência psicológica, violência patrimonial, existe sim muita violência psicológica, muita violência patrimonial, e existe outras violências que são sempre muito bem escondidinhas. Eu sei disso pelo seguinte: eu não defendo o homem vagabundo, eu não defendo o homem que maltrata a mulher, assim como eu também não posso falar mal de mulheres honradas, que eu sei que tem várias, tem mulheres maravilhosas, trabalhando, auxiliando seus esposos, trabalhando fora, dupla jornada e sendo fiel e honesta. Existe sim, porque eu convivo com essas mulheres também, porém vejo uma gama de mulher também muito grande, partindo para esse lado aí, que é errado e que eu jamais vou poder apoiar, porque eu sei o que o homem enfrenta para poder trazer ali o provimento para dentro da sua casa, o estresse do dia a dia e tantas outras coisas. Risco de... Inclusive, eu tava até achando, esses dias aí, aconteceu uma situação na minha cidade, em que houve uma agressão, no caso, de uma mulher com um homem. Ele veio a óbito. Então, assim, isso não saiu em jornal, isso não saiu em lugar nenhum. E, inclusive, a mulher tá solta. Então, quer dizer, a lei só funciona para o homem. A lei só funciona para... Não que eu tô falando que isso é certo, porque se a mulher fez isso, ela tem que pagar. Se o homem fez, também tem. Mas para ver como que a lei, ela favorece sempre a mulher e jamais favorece o homem. E essa pessoa era uma pessoa do bem, uma pessoa que trabalhava, uma pessoa carinhosa. E muitas vezes vizinhos ouviam gritos de socorro dele e ia lá para ajudar. E aí então falava assim: você precisa denunciar essa pessoa que tá fazendo isso com você. E ele era amoroso, porque ele falava assim: não, porque se for denunciada, eu vou prejudicar ela. Eu amo demais ela, então não quero que faça denúncia. E foi indo até que hoje ele não tá mais aqui entre nós. Então assim, e isso ninguém comenta, ninguém fala, é como se não tivesse acontecido, entendeu? Abafam o caso. Agora, se fosse o oposto, se fosse um homem que tivesse feito isso, tava aqui no jornal da cidade, entendeu? Mas como foi uma mulher, a gente não ouve falar nem entre os vizinhos.
Essa que é a grande verdade. Violência patrimonial, já falei, né? Risco de ser corno e ainda sofrer acusações absurdas e falsas, sem chances de julgamento justo. Pensão alimentícia socioafetiva obrigatória até 24 anos e ainda partilha de bens futuros com os verdadeiros filhos. Se eu não me engano, eu vi uma matéria hoje que isso daí não vai acontecer mais, tá? O homem, eu acho que não vai ser mais obrigado, como dita lá a Lei Maria da Penha, a ter essa obrigação com o enteado. Então, isso aí é muito legal. Vou até pesquisar mais, depois vou trazer sobre esse assunto aqui. Homem vira um pau mandado, sem autoridade, sem direito a reclamar de nada. Quer mais motivo? Então, homem vira pau mandado. Aí cabe a vocês mostrar que vocês têm autoridade também, com passividade, e mostrar que vocês têm autoridade. A questão é que no começo o homem, ele quer ser muito bom, e aí a mulher se aproveita dessa bondade e vai cada dia mais montando, daqui a pouco tá aqui, ó, no topo da cabeça, e eles carregando e sendo sujeitos a fazer qualquer coisa para agradar essa mulher. E aí é onde que você tá criando as famosas mimadinhas, as famosas empoderadas, aquelas que não respeitam mais a família. Então é sobre isso. Então assim, tem muita coisa que deveria ser muito bem esclarecido. Então, o motivo, mais um dos motivos, né, que hoje não está tendo mais homens disponíveis a ter relacionamentos sérios, é esses fatores que eu citei aqui. E o outro fator também é o seguinte: que homem vai ter necessidade hoje de ter um relacionamento sério com uma mulher, se é só ele ir lá e passar 3 mensagens, dá para você vir aqui em casa, ela já tá lá, né, fazendo tudo o que ele quer. Entendeu? Porque não se valorizam, não se respeitam, deixaram de ter respeito. Então, assim, o homem, ele não precisa lutar mais para ter uma mulher, porque é muito fácil ter uma mulher, principalmente para simplesmente usar. Então, assim, se você não se respeita, se você não se dá o respeito, nenhum homem vai dar. E aí, como fica muito fácil para eles, é óbvio que não vai acontecer mais relacionamentos como antigamente. Então eu sempre falo, gente, retroceder. O homem se posicionar como ele tem que ser e a mulher se posicionar como ela tem que ser. Só assim vai funcionar. Caso contrário, não vai funcionar. Entendeu? Não adianta você criar essas leis, vocês levantarem bandeiras, entendeu? Querendo fazer a sua própria conduta do correto que vocês criam na mente, das suas ideias malucas, porque não vai resolver mesmo. Então, gente, o vídeo de hoje é só esse. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por estarem aqui comigo. Compartilhe esse vídeo para alguém que vocês acham interessante. E não esqueça de se inscrever nesse canal. Se inscreva aí para você poder estar me ajudando. E deixa aí a sua mensagem, o que vocês acharam desse vídeo. Obrigada, meu querido seguidor, que colocou aí essa pauta bem pautadinha que eu pude falar sobre ela. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês.